Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. História geral. É isso mesmo. Então, vamos começar aquela nossa regra básica do dia. Como é que é? Abre o teu caderno, coloque a data de hoje e logo também coloque o título da nossa aula. Para quê? Você procura anotar tudo aquilo que o professor Luismar estará falando na aula de hoje. E aí, quando nós tivermos da semana de avaliação, prestes a acontecer a avaliação, você pega e vai estudar todas aquelas anotações que tu fizeste, tá bom? Esse é o nosso combinado. Então, vejamos a aula de hoje, o que ela traz. Na aula de hoje, nós teremos aí a crise do capitalismo nos anos, na verdade, no século XX, né? Isso seria no século XX. Então, o que nós teremos hoje? Olha só, a crise internacional do capitalismo, né? O crash da Bolsa, ou seja, a queda da Bolsa de Nova York, o New Deal, que é o novo acordo contra a crise, e a Revolução Keynesiana. Estamos já na aula 11.1, certo? Vem para mim. Claro que vocês que estão nos acompanhando, prestem atenção. Vamos lá. Também para a aula de hoje, nós temos as famosas habilidades, que é relacionar o trabalho com as formas de poder, compreendendo sua importância nas transformações históricas, assim como também compreender e relacionar as diferentes formas de organização da vida social e também das relações de poder. Fechou? Feito isso, aluno, não tem porquê. Claro que também está comigo no estúdio o nosso intérprete, aí o Sâmio, esse intérprete que está mandando todas na base da mão para vocês. Vejam, senhores, a crise do capitalismo nos anos do século XX, né? Como é que pode? É isso mesmo. Preste bem atenção nesse cartaz, que retrata muito bem o pano de fundo. Eu tenho aí a vida maravilhosa vivida pelos americanos. Ok? Claro, o sonho de consumo era o automóvel. Então eu tenho a presença do pai, da mãe, dos filhos e ainda mais do cachorrinho. Em contrapartida, nós temos uma fila gigantesca que se aglomera bem abaixo desse outdoor, ok? Que é uma crise que está acontecendo, a crise de 1929. A queda da Bolsa de Nova York. Isso vai afetar muita gente. Vem para mim. Sabe por que eu falo isso, aluno? Porque os Estados Unidos vai passar para mais de 20 anos sem saber o que era uma crise. E de uma hora para outra, pá, chega essa de 29. Tudo muda. Exatamente. E essa mudança vai gerar desconforto e novos mecanismos de como adotarmos tudo isso. Tá certo? No quadro, seguimos lá. Com isso, uma crise econômica profunda, olha só, atingiu diversos países no mundo, inclusive no Brasil. Acontece isso. Durante a década de 1930. Década. Na verdade, ela aconteceu em 1929. Nós ainda estamos dentro do governo de Washington Luiz. Os centros econômicos capitalistas foram abalados. Nesse mesmo período, desenvolveram-se regimes políticos autoritários e também ditatoriais, que eu digo de passagem, o nazismo e o fascismo. Tá certo? Ok. Cujos exemplos mais típicos nós temos aqui anotado para vocês. Fascismo e nazismo. Tá certo? Bom, na sequência, veja aí, a crise internacional do capitalismo. Porque o dólar, ela é uma moeda mundial. E aí você imagina a própria figura da cédula não acreditando que os Estados Unidos estava inserido nessa crise, e isso vai repercutir em outras nações também.
mas ela inicia no campo geográfico americano, certo? Após, então, a Primeira Guerra Mundial, lembra vocês que a Primeira Guerra foi de 1914 a 1918, lembraram? Pois é, de 1918 para 1929, aí, colocar de 19 a 29, eu tenho 10 anos. 1909, aí eu vou ter 20 anos. Então, a tendência do crescimento econômico americano foi muito satisfatório. Então, não sabia o que era uma crise. Só que, quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a economia americana tinha se tornado a mais poderosa do mundo. Por quê, professor? O senhor pode explicar? Posso? Porque os americanos, eles acabavam vendendo armamento para outras nações que se envolveram na guerra. Inclusive, por estarem na América do Norte, não sentiram tanto esse efeito. Em 1920, este país era responsável por quase 50% de toda a produção industrial do planeta. Tu percebeste aí, aluno, do planeta, desse globo terrestre? Nossa, professor, se o senhor está falando que os Estados Unidos era responsável por 50% de toda a produção industrial do mundo, isso era muito, era. Muito, 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 muito mesmo. E um detalhe, com a crise de 29, vão perder mais do que isso. Só para você ter uma ideia. Sua agricultura também tinha um crescimento significativamente, que foi impulsionada pela mecanização e pela instalação de redes elétricas no espaço rural. Olha aí, chegou a energia até o campo? Sim, agora que está chegando aqui em Rondônia, no Amazonas, né? Energia no campo. Então isso aí, ó, logo na segunda década do século XX, já estamos no século XXI, ainda tem campo que permanece no escuro. Em razão da prosperidade econômica, a sociedade estadunidense vivia um clima de entusiasmo e também de euforia. Sabe o que é isso? Comprava do bom e do melhor. Até casa pegando fogo o cara comprava. O cara não sabia o que era pobreza. Tu tem noção, aluno? Assim, a moeda estava tão valorizada que os caras não pensavam em crise, não. Essa época ficou conhecida como anos felizes. O cara não sabia o que é crise. Igual aqui no Brasil, quando o nosso real chegou a bater o dólar, você ia fazer compra ali na Bolívia, você pegava, o boliviano só queria o quê? Queria real, não queria dólar. Olha que interessante. Por quê? Assim que a moeda surgiu no mercado, foi aquele boom. Mas depois, o real que estava aqui em cima começou a cair, até que se equiparou o mesmo valor do dólar. E aí o dólar começou a distanciar um pouquinho, o real foi caindo. Hoje o dólar está lá em cima. Hoje, se não me engano, está na casa de os seus 5 e poucos reais. Muito caro, muito caro. O mesmo se aplica a essa economia americana, na década de 20. Então o cara tinha dinheiro, esbanjava, comprava aquilo que, na verdade, o cara se tornou compulsivo, né? Porque a economia era favorável, certo? Continua no quadro comigo, vamos lá. O que diz aí? Foi nesse momento que se fazer, né? A expressão American Way of Life, ou seja, isto é, o estilo de vida americano. Nós, sem saber o que era pobreza, caracterizado pelo consumismo de produtos como eletrodomésticos e automóveis. Viver bem, senhores, era sinônimo de consumir mais. Vem para mim. E hoje nós sabemos que hoje, para você viver bem,
Isso não significa que você tenha de tudo na tua casa. Não, pelo contrário. Você acaba vivendo de forma tranquila, humildemente, só com o básico. Não preciso ter 3, 4 carros, 5 bicicletas na varanda, 2, 3 motos, muita coisa em casa. Não. Você só com o básico, você vive harmoniosamente bem. Ponto. Bom, eu penso assim porque eu já tive experiência como essa. Não adianta você ter de tudo também, que não tem sentido. Você não precisa daquilo. Então, viver com aquilo que está te favorecendo. Essa ideia de viver bem é sinônimo de consumir mais, isso ficou no passado. Hoje, viver bem é você ter uma boa saúde. Tá? Porque hoje, se você guarda dinheiro na poupança, aplicada, isso e aquilo, de uma hora para outra você diz adeus para a terra e perde tudo, e ficou. Então, viver hoje é você estar de bem, espiritualmente contigo, com as pessoas, ter uma boa amizade, viajar, conhecer o mundo. Eu tenho o privilégio de comer uma boa comida? Coma. Porque mais tarde você vai ser comido lá embaixo. Sim. Então, isso é sinônimo de viver bem. Mas viver bem fisicamente, eu praticar um esporte, fazer uma corrida, um atletismo, um ciclismo, sei lá, uma natação. Viver bem espiritualmente, eu estar muito bem com a minha cabeça. Então, é um conjunto que nós sabemos. Tá bom? Isso no meu entender. Mas esse consumismo, que é sinônimo lá do passado, aí é uma outra área. Tá certo? Acompanha comigo no quadro o que nós temos mais. Esse clima de euforia permaneceu durante quase toda a década de 1920. Entretanto, nos anos de 29, os Estados Unidos enfrentaram uma forte recessão que afetou vários países do mundo. E essa recessão, ela acaba dizendo assim, pela própria indústria. Hoje no Brasil, por exemplo, nós já tivemos um vilão, já tivemos o tomate como vilão, nós já tivemos a batata como vilão, nós já tivemos produtos que acabam encarecendo muito e que acabam puxando o preço da inflação para cima. De imaginar, senhores, que o arroz, um tempo desse, estava muito caro, o tomate estava muito caro, a batata e vários outros produtos, e acaba puxando, então, a soja, então acaba puxando a inflação. E aí o brasileiro, coitado, não aguenta essa pressão dos preços. A crise de 29, conhecida como a Grande Depressão, foi uma das mais graves crises econômicas do século XX. Por sua amplitude, seus efeitos e sua duração toda a década de 1930. Então, o que tu pode observar? Essa crise que foi em 29, para poder corrigir, vai demorar basicamente 5 anos, 6 anos, quando é criado o New Deal, o novo acordo. Somente depois de tempos é que volta a ter o crescimento da economia. Professor, e hoje o Brasil, por exemplo, passa por essa crise econômica. Nós temos percebido, vem para mim? Temos percebido que as coisas estão muito caras. Sim, estão caras. A gasolina, por exemplo, hoje, nós temos cantos aí, no interior de Rondônia, por exemplo, lá em Costa Max, se não me falha a memória, deve estar chegando a R$9 o litro. É muito. Aqui na capital, nós temos lugares que é R$7 a gasolina. E aí, professor? Pois é. Então, para poder refazer isso, voltar à estabilidade da economia, algo tem que ser feito. E isso parte do nosso governo. Começar... Quer dizer, toda a política em si só é envolvido. E aí você percebe que tu tens que conhecer um pouco de política, não partidária, mas a política econômica, a política social e etc. Beleza? Siga no quadro, olha lá. Continuando, superprodução americana ou econômica. O que nós temos aí? Após, até por volta de 1925, as sociedades europeias
ainda estavam se recuperando dos prejuízos da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu dentro do espaço europeu. Essa Primeira Guerra, senhores, essa Primeira Guerra aconteceu na Europa. E esses países europeus estavam ainda se recompondo de todo o prejuízo que tiveram, localmente, geograficamente. Enquanto ali, numa boa, os Estados Unidos, em notável crescimento econômico, exportava a países europeus a maior parte que eles necessitavam naquela época. Por exemplo, alimentos, máquinas, combustível, armas e muitos outros produtos. Caraca, professor, é isso? É. Senhores, vem para mim. Olha só, a guerra, ela acontece num espaço que é europeu. Não foi no espaço da América do Norte, que é os Estados Unidos. Então, todos esses países que se envolveram na guerra, o seu território ficou destruído. Enquanto isso, o americano só crescia. Mas por quê, professor? Porque tinha mercado para vender, o mercado europeu. E nisso, eles vão abastecer mais ainda esse mercado. Até que, com a crise interna americana, isso acaba repercutindo no mundo. Na verdade, nos países europeus, que estava nessa convivência, o Brasil também sente isso, senhores. Para ter uma ideia, então foi generalizado. E aí, quando eu te falei, foram 6 anos, um New Deal, um novo acordo, criado aí pelo John Keynes, o cara da economia. Ele vai safar a ideia, como melhorar, como corrigir, mas isso não vai ser da noite para o dia ou do dia para a noite. Vai levar tempo, até que a economia voltou a respirar. Tá certo? Continua no quadro, vamos lá. Nisso, à medida que a recuperação europeia avançava, especialmente a partir de 1925, a estrutura produtiva de seus países também se reorganizava, viu? Ou seja, começou a entrar num certo fôlego, então passou também a ter uma reorganização em todas as suas estruturas. Os governos e empresários da Inglaterra, da Alemanha e da França procuraram modernizar rapidamente seu parque industrial de produção, né? Adotaram também uma série de medidas protecionistas. Para quê, professor? Para reduzir as importações dos produtos americanos. Aí, esses pátios industriais começam a produzir os seus próprios produtos e incentivam a compra desses produtos. Em contrapartida, começa a bloquear o produto que vem de fora. Tu está entendendo? Isso chama-se protecionismo. Claro, senhores. Tu acha que eu vou criar um pátio industrial, eu vou modernizar esse pátio, eu vou investir nesse pátio, né? São indústrias, e eu continuo a comprar de fora? Negativo. Não tem como. Aí, então, olha só, a Europa, ela tem essa visão. Nós temos que se organizar aqui. Nós temos que comprar o produto que é feito aqui. Ótimo. Ótimo. Em contrapartida, os americanos vão começar a perder mercado. Hoje o Brasil, por exemplo, o Brasil vende produto para a China, para vários cantos. Um tempo desse, há anos atrás, eu descobri que nós temos uma empresa de refrigerante aqui da capital. Essa empresa, ela exporta para vários países da América Latina. Chile, Bolívia, Peru, Paraguai, Uruguai. A empresa de refrigerante da capital. Olha só, a gente muitas vezes não conhece. Pois é. Então, assim, isso é buscar mercado. A nossa carne é vendida para a China, é vendida para a Coreia, para várias partes do mundo, para a Rússia. O nosso café, a nossa soja, tudo isso é vendido. Agora, eu preciso entrar em acordo com outros países, negociar, para aquele produto chegar até eles. Então, assim, ganha muito? Ganha. Mas a exigência também é altíssima. Tá bom? Fique esperto. Se você quer se tornar um empreendedor, já tá uma bela de uma dica. Tá bom? Na sequência,
Os americanos, porém, o ritmo da produção industrial deles, agrícola, continuou a crescer. Inclusive ultrapassando a capacidade de compra dos mercados interno e externo. É aqui que temos a moral da história. Os americanos continuaram a produzir tanto, que o mercado interno deles não absorveu, não conseguiu comprar. E muito menos o mercado externo. Professor, por que isso? Pois é, cara. Na verdade, eu creio que eles deveriam balizar o que poderia ser vendido ou não. Ou então, produzir demais. Professor, será que foi com muita sede ao pote? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas também não poderiam ser pegos de surpresos, né? Também. Só que tem um detalhe que você está esquecendo aí, aluno. Vem para mim. Tem um detalhe, aluno. Os americanos produziram maciçamente para atender o mercado externo e o mercado interno. Preste atenção, os americanos continuaram a produzir maciçamente, tanto para o mercado interno como para o mercado externo. Acontece que o mercado externo começou a uma recuperação. Aí o produto que foi construído nos americanos não conseguiu vender para o mercado externo e nem o mercado interno conseguiu comprar. O que vai acontecer? Uma superprodução. O que aconteceu com o nosso mercado brasileiro, no caso do café, e naquele ano de 29, nós teremos uma superprodução de café. Sem poder vender e sem poder comprar, o único jeito para tomar seria tocar fogo. E foi assim que foi feito no governo. Sabiam? Segue no quadro. Vamos lá. No quadro, diz o seguinte. Ocorreu então, senhores, uma gradativa superprodução de mercadoria. Aluno, o que você faz quando você tem bastante produto? Ou, por exemplo, você é um agricultor. Pronto, chegou um agricultor. O cara planta banana. O cara planta banana, se ele colheu ali vários cachos, ele fala caixa, né? Olha, eu vou tirar 200 caixas. Bom, ou você vende por um preço razoável, ou você perde o produto. Por exemplo, eu tenho que ver o mercado. Você não consegue comer 200 caixas. Tu vai virar um macaco. A gente sabe disso. Mas o lance é, se eu estou produzindo, se eu consigo recolher 200 caixas, eu vou verificar o comércio que quer comprar essas caixas. E tem que ter um preço para poder sair. Mas aí eu falo assim, não, porque minha banana é a top das galáxias, minha banana é a melhor que tem. Tu vai ficar sem vender. A tua banana vai amadurecer e tu vai ter prejuízo. Então é mais fácil eu negociar e vender por um preço razoável do que eu perder. É isso que vai acontecer aqui, aluno. Essa superprodução americana. Tá certo? Uma enorme quantidade de produtos para os quais não existiu compradores. Essa situação vai ocasionar o quê? Não compro, desperdício. Eu tenho que vender. Mas aí o produtor, uma palma de banana, ele vende por R$2. O cara lá na feira vende por 5. Mas por quê? Ele vai dizer, não, porque tem a gasolina, tem os trabalhadores, não sei o quê. Quem vai pagar o pato no final, quer dizer, a compra é o cidadão, que vai ter que morrer em comprar a R$5 uma palma de banana. Entendeu? Mas o produtor vendeu por 2. Isso é o que vai acontecer. Os compradores vão ter que negociar. Olha lá. Aí o que acontece? Queda dos preços. Primeiramente vai cair o preço. Eu tenho que negociar esse valor. Ao cair o preço, também cai o meu lucro. Está entendendo? Mas pelo menos eu perco. Eu não vou perder um lucro excessivo. Eu vou perder 50%. Tá bom. Eu poderia ganhar mais? Poderia ganhar mais. Os preços e a margem de lucro dos empresários e agricultores baixaram drasticamente. Como assim, professor, o senhor fala drasticamente? De repente, os caras estavam acostumados a um certo lucro.
Mas o mais viável é você ganhar um certo lucro do que não ganhar nada. Concorda comigo, Sâmio? O meu intérprete aqui, né? Concorda comigo, Sâmio? Melhor você ganhar um pouco do que não ganhar nada, né? Mesmo assim, a produção excedente não conquistou consumidores. Eu vou fazer o quê? Com o café, por exemplo. O café vence, o óleo vence, o pneu vence, tudo vence. Até nós vencemos. Com o tempo, você fica vencido, né? Aquela coisa. Com o tempo, você imagina, senhores, o produto, a produção, ela vence. Ou você procura vender num preço acessível, que você tenha uma margem de ganho menor, mas tem. O que não pode haver é prejuízo. E houve também. Outra, redução da atividade econômica. Os produtores agrícolas e industriais foram obrigados a reduzir o ritmo de sua atividade, ou seja, passar a produzir menos. Desemprego em massa, olha aí, com a queda das atividades, houve redução dos salários e também demissões de milhões de trabalhadores. O número de desempregados nos Estados Unidos chegou a 15 milhões. Ei, 15 milhões em 1929 foi nos Estados Unidos. Hoje, 15 milhões é no Brasil. Sabiam disso? Sabia, né, Sâmio? Hoje o Brasil tem mais de... Estamos beirando 16 milhões de desempregados. Mas não foi essa repercussão toda. Isso aí foi lá atrás. Crash da Bolsa de Nova York. Todos os jornais estampavam na primeira manchete: queda da Bolsa, queda da Bolsa. Por quê? A sua produção, as ações passaram a ser desvalorizadas, e aí quem comprou na época depois voltou a ganhar, melhor ainda. A redução constante da atividade econômica dos Estados Unidos levou um número de cada vez maior de acionistas e investidores, olha aí, a vender as ações que possuíam. Ou seja, cara, vamos logo vender. Eu comprei uma ação por $2. Hoje ela está caindo, então ela está em 75 centavos. Meu, vamos logo vender, senão a gente vai perder tudo. Claro que quem comprou por $2, lá na frente, depois que melhorou a crise, vai vender por 5, por $7, viu? É uma questão de oportunidade. Com isso, a oferta desse tipo de papel aumentou progressivamente. Seus preços caíram cada vez mais e o pânico tomou conta do mercado. Como assim, professor? Quem tinha ações acabou vendendo. Cara, eu investi $100 mil em ações. Hoje está em 80 mil. Eu posso perder esses 80 mil também. Quer saber uma coisa? Eu vou logo vender esse daqui, antes que eu perca tudo. Então, antes tarde do que nunca. Seria assim. Eu tenho aí uma merreca, eu tenho um pequeno ganho, mas eu tenho, então melhor cair fora. No dia 29 de outubro de 1929, conhecido como a Quinta-feira Negra, ocorreu a queda vertiginosa do valor de milhões de ações que eram negociadas na Bolsa de Valores de Nova York. Despencaram, literalmente. Quem tinha dinheiro e um certo otimismo em investir, vai investir. Era a quebra do mercado financeiro. Marco principal da crise econômica que afetava o país, levando inúmeras empresas e bancos à falência. A depressão econômica prolongou-se até 1932, período em que a produção industrial dos americanos foi reduzida para 54. Lembram os senhores lá atrás que eu expliquei? Os americanos produziam 50% de todo o produto do mundo. E agora, com a crise, perderam 54%. Fechou? O crash, falência, quebra econômica da Bolsa de Nova York afetou grande parte do mundo capitalista, pois nessa época os americanos já eram a maior potência industrial e financeira do
planeta Terra. Tu tem noção disso? Incrível, né? Com a crise, investidores em empresas redirecionaram seus investimentos para outros países, principalmente os europeus, que estavam se reerguendo após a Primeira Guerra Mundial. Paralelamente, os americanos reduziram suas importações, o que vai gerar problemas econômicos para os seus parceiros comerciais, como no caso dos países latino-americanos de economia agroexportadora. O caso do Brasil. Os cafeicultores perderam vendas para esse grande comprador, que eram os americanos. Os estoques de café chegaram a tal quantidade que milhões de sacas desse nosso produto foram queimados pelo governo brasileiro. Por quê, professor? Uma tentativa desesperada para estabilizar o preço no mercado mundial. Mas o Brasil também entra de graça nessa crise. Se não me engano, foram 14 milhões de sacas de café. E nesse ano nós tivemos uma super safra de 21 milhões. O governo comprava dos cafeicultores e deixava armazenado nos armazéns. Essa era a negociata. E aí houve uma produção, o armazém do governo já estava super amontoado, não podia como comprar. O único jeito, então, o governo, eu vou pegar o meu estoque e vou queimar para eu comprar de vocês. Ok. Foi uma queima e uma compra em vão, infelizmente. Mas isso foi bom, porque em 1929 vai rachar o PRP e o PRM. O Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista, o PRP e o PRM. Nós estamos vivendo aí a época da política do café com leite. Os grandes cafeicultores é que mandavam no Brasil. Tá certo? Vejam, New Deal contra a crise, o novo acordo, ok? Para o novo acordo, for a New Deal. De início, o governo dos Estados Unidos pouco fez para combater a crise, segundo a política liberal, adotada até então de não a intervenção no governo, na economia. Isso se modificaria com a eleição de Franklin Delano Roosevelt para a presidência do país. Nos primeiros anos de seu governo, de 33 a 45, Roosevelt foi o principal defensor de um consumo de medidas adotadas pelo país para superar a tal crise, que ficou conhecido como o New Deal, Novo Acordo. Tratava-se, porém, de um programa socioeconômico inspirado nas ideias do economista inglês John Maynard Keynes, ou John Keynes. Isso, a data do nascimento e o falecimento dele. Olha lá. Houve a intervenção do Estado na economia. As ideias presentes no New Deal rompiam com os princípios tradicionais do liberalismo econômico. Esse é o problema. Gatinho marcado a administração dos presidentes estadunidenses durante a prosperidade dos anos felizes. O New Deal era um programa misto que procurava conciliar, senhores, as ideias de mercado e o respeito pela iniciativa privada. Veja aí, uma balança que pudesse ser igual. Isso com a intervenção do Estado em vários setores da economia. Até então não existia, passou a ter. Entre as principais medidas adotadas pelo controle dos preços de produtos agrícolas e industriais pelo governo: a concessão de empréstimos aos fazendeiros que estavam arruinados, a realização de diversas obras públicas, com qual objetivo? Criar postos de trabalho. A criação de um salário-desemprego para aqueles que sofreram na crise, para avaliar a situação de miséria dos desempregados. E também a limitação dos preços e da produção às exigências do mercado, assim como a fixação de salários mínimo e limitação da jornada de trabalho. A política econômica do New Deal não
alcançou todo o sucesso esperado. Porém, conseguiu controlar relativamente a crise econômica e os violentos conflitos sociais que foi gerado por essa crise. Vejam, falei lá atrás, a partir de 1935, a economia americana volta a se fortalecer. E, paulatinamente, a crise vai sendo superada. Beleza? Feito tudo isso, não deu outra. Olha lá, a Revolução Keynesiana, que é o John Keynes, né? O cara responsável por melhorar a economia americana. A escola keynesiana, ou keynesianismo, é a teoria econômica consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes. Em seu livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que consistia numa organização política e econômica totalmente opostas às concepções liberais, fundamentadas na afirmação do Estado como agente indispensável no controle da economia. Hoje, os Estados têm esse controle na economia. Não pode deixar-se, vou comprar uma cibalena num canto, que é um preço, e no outro canto é outro preço. Não pode. Hoje é basicamente tabelado. Hoje existe esse controle do Estado, certo? A escola keynesiana se fundamenta no princípio de que o ciclo econômico não é autorregulado, como defendem os neoclássicos, uma vez que é determinado por um suposto espírito animal dos empresários, de querer e vender achando que o produto deve aquele valor e acabou-se. É por esse motivo que Keynes defende a intervenção do Estado na economia. Lembre-se bem desse nome, meus queridos. John Keynes é o cara que vai defender a intervenção do Estado na economia. E por último, a teoria atribuiu ao Estado o direito e o dever de conceder benefícios sociais que garantam à população um padrão mínimo de vida com a criação do salário mínimo, assim como do seguro-desemprego, da redução da jornada de trabalho, que até então superava 12 horas diárias, passou para 8, e a assistência médica gratuita. O keynesianismo ficou conhecido também como Estado do bem-estar social, de bem-estar social. Ok? Vem para mim. Observe que John Keynes, o cara que inspirou essa transformação da economia, certo? Ele vai esboçar que é necessário o Estado ter o controle, ter ali, meter o dedo, a mão, o corpo inteiro, para poder justificar um valor que seja acessível e não abusivo. Tá? Então, o Estado ele serve para ter esse controle. Até então, era uma economia liberal. Depois da crise de 29, não passou mais a ser liberal. Agora, John Keynes explica. Ele defende a teoria que o Estado deve, sim, ter o controle. Essa foi nossa aula. Daqui a pouco eu volto para fazer aqueles 5 minutos de revisão. Tchau, tchau.